Vai começar o Chega Junto. Oferecimento: Restaurante Aldeia do Peixe, o melhor da culinária amazônica. Rua Ariramba, Lago do Limão, Iranduba. Funcionamos de quinta a domingo e feriados, das 10 às 17 horas. Chega junto comigo aqui na minha, na sua, na nossa Foco On TV. Tá começando mais um episódio do nosso Chega Junto. E eu só quero que você esteja junto conosco, independente da tela de onde você está assistindo. Seja na TV, no tablet ou no celular. Eu quero que você esteja junto conosco. Aproveite e compartilhe esse nosso conteúdo com seus amigos, seguidores, porque hoje o papo tá bom demais. O passado e o futuro, eles podem sim dividir o mesmo endereço. No Centro Histórico de Manaus, existe um casarão que já foi hotel, viveu diferentes momentos da cidade e hoje se tornou um espaço onde nascem ideias, startups, projetos e novas oportunidades. E hoje eu converso com Daniele Lobo, ela que é diretora do Departamento de Inovação da Centep. Nós vamos falar sobre a história do hotel até se tornar o casarão da inovação Cassina e entender como esse patrimônio histórico passou a ser um dos principais símbolos de inovação aqui da nossa cidade de Manaus. Dani, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda aqui no nosso Chega Junto, prazer te rever, hein? Verdade, obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui, né, falando um pouco do nosso casarão da Inovação Cassina, é um prazer, tá, pelo convite de estar aqui com você. Quem gosta de história, né, Dani, vai sem dúvida nenhuma ficar pegado nesse episódio, você é que nem eu, gosta de história? Pois é, certamente você já conheceu, já ouviu falar ou já passou em frente do Cassina, né? Antes da gente falar do que ele é hoje e do quão importante ele é para a nossa sociedade manauara, a gente vai voltar um pouco no tempo e falar um pouco da história, porque ele começou como um simples café, né, até se tornar um hotel luxuoso, passou por um cabaré, que era chamado de Cabaré Chinelo. Cara, ficou 60 anos abandonado. Sim. Antes de sermos, né, na verdade, um grande hotel luxuoso da época, né, começou com um restaurante café. E aí, com o passar do tempo, virou uma pensão. E aí, com a necessidade, com a ascensão da borracha, né, comercialização da borracha naquela época, houve a necessidade de termos um hotel luxuoso. Foi onde o proprietário, André Cassina, teve a ideia, né, de transformar aquela pensão em um hotel luxuoso. E então, em 1899, teve a inauguração do tão luxuoso Hotel Cassina, que teve reportagens nacionais e internacionais. Uau. Exatamente, precisava de um espaço para hospedar os grandes comerciantes, políticos e até escritores também da época. Ele foi o primeiro hotel da cidade de Manaus, Dani? Já começou sendo um hotel luxuoso, ou seja, poucas pessoas tinham o privilégio de entrar ali? Sim, né? E, inclusive, ele tinha energia elétrica, né? Coisa que não tinha em toda a região. Ele tinha um espaço, na verdade, um salão de jantar para 150 pessoas. Ele tinha também, na verdade, automóveis disponíveis ali para os hóspedes, coisa que realmente não tinha naquela época, não tinha disponível naquela época. Verdade, a gente está falando aqui de uma época em que Manaus viveu em ascensão na época do período da borracha, né? E por isso que naquele tempo a nossa cidade foi conhecida internacionalmente como a Paris dos Trópicos, né? Dos trópicos, isso. Muito por conta da arquitetura de todos os prédios históricos que tem até hoje, muitos infelizmente abandonados na nossa cidade. E aí o Andrés Cassina, que era o proprietário, começou como um restaurante café ali, algo muito simples. Muito simples, né? E aí como ele viu que o comércio da borracha estava em ascensão, ele teve realmente essa ideia de transformar. Então teve muito sucesso, né? Como reportagens internacionais, sempre estava na mídia, então vinham pessoas de fora para se hospedar nesse tão luxuoso hotel. Essa fase, Dani, ela durou mais ou menos quanto tempo? Do luxuoso hotel, onde só os ricos e abastados da época podiam frequentar? Pois é, ficou durante muito tempo, né? Depois da inauguração de 1899, teve ali a época da borracha, a ascensão da borracha, e com o declínio da borracha, o hotel também foi entrando em decadência. Né? Então, por meados de 1930, quando também a comercialização da borracha estava em declínio,
o hotel também começou a realmente a ter essa desvalorização. Pois é. E, inclusive, quando o próprio André Cassina faleceu. E aí nós tivemos outros donos, e aí foi quando virou de hotel luxuoso a um cabaré chinelo. Pois Nós é, tivemos cara. lá também Tudo naquele mesmo endereço, a marca, o Hotel Cassina, vivenciou as mais variadas fases da nossa cidade. Quando o ciclo da borracha estava em declínio, ele Ele também também entrou em entrou em declínio, né? declínio, e aí ficou um tempo fechado até vir um novo comprador e fazer dali um cabaré, foi assim? Não, na verdade, ele em 1930 começou o declínio, e aí virou um cabaré chinelo, né? Antes de virar um cabaré chinelo, ele, quando estava na ascensão dos hotéis mais luxuosos, desculpa, ele tinha, na verdade, também tinham prostitutas de luxo lá na época. A gente Ainda na fase do hotel existia essa... na fase É do hotel. mesmo, Dani? Eles leiloavam, né, as mulheres mais belas da época, né? Então ele só era como se fosse oficial, né? Então as mulheres mais belas estavam nesse hotel luxuoso. E aí depois que virou cabaré chinelo, por volta de 1930, e aí começou a decadência, e aí começou também os leilões dos imóveis, de toda... Puxa vida. o- Ô, e Dani, ainda ficou no declínio durante um bom tempo, porque o último relato que tivemos ainda de ele intacto foi por volta de 1964. Então, ele ainda estava ali todo estruturado, ainda tinha teto, ainda tinha toda a estrutura. As ruínas realmente estavam em estado avançado por volta de 1974. caramba, puxa, é muito triste, né? De verdade, a gente... É um hotel que foi do 8 ao 80, digamos assim, Exatamente, né? do luxo, né, Do ao... luxo ao lixo, literalmente, cara, literalmente. Por que cabaré chinelo? Qual é o... Tem Na uma verdade, eu explicação? acho que essa expressão, né, ela é uma expressão, acho que até hoje é utilizada quando fala alguma coisa de chinelo, acho que é por ser embaixo do pé, eu acho assim, Ah, um pejorativo nesse entendi. sentido. Realmente, no contexto, deve ser isso, debaixo próximo ali ao chão, né, E eu debaixo dos posso pés. imaginar que a partir do momento que ele se tornou, né, um cabaré chinelo, as mais variadas pessoas das classes sociais da cidade passaram então a frequentar. Porque na época que era um hotel luxuoso, não era para poucos apenas ali, né? Sim, eram poucas pessoas que realmente só eram políticos, né, escritores e os grandes comerciantes, né, não tinham acesso a toda... Agora, Dani, é muito triste quando a gente pensa, né, que a nossa cidade, né, viveu uma fase maravilhosa, imponente, que foi na época da borracha, e teve esse declínio. E a cidade, né, não só falando aqui do Hotel Cassina, mas a cidade, de uma maneira geral, ela viveu um momento de abandono naquele tempo mesmo, né? Os prédios luxuosos, históricos, vieram ter o devido cuidado, digamos assim, a devida valorização depois daquela época, agora, de uns anos pra cá, né? Que Exatamente, hoje ainda no centro, né, as pessoas veem muitos prédios abandonados, né, e inclusive ela passou 60 anos ali, né, abandonado, Pois e é, aí cara. a prefeitura, em 1993, já estava caindo as paredes do cassino. A prefeitura, por conta própria, foi lá e fez um reforço, exatamente para não, né, para não cair, porque o telhado já tinha caído, e aí ele foi feito um reforço na época, em Ou seja, 93. a prefeitura da época, né, o nosso Uhum. órgão público só não tomou para si essa responsabilidade, porque lembrem-se, o hotel ele era comercial, ele tinha um dono, Sim, não tinha é? Era o proprietários. André Os tiveram vários herdeiros, os né, herdeiros, tiveram do vários proprietários nesse meio tempo. Começou com o Andréas Cassina, né? Depois, quando se tornou um cabaré, teve outros é donos. outro dono, não é? Foi outra gerência. Depois do cabaré que realmente ele fechou, Foi ficou quando abandonado. realmente fechou, Entregaram o prédio. entregaram, e aí a população ao redor começou a reclamar muito dos barulhos que já faziam naquele espaço, né? Então, quando você lê, eles relatam muito do barulho, aí foi quando realmente fecharam totalmente o espaço. E ficou fechado ali, abandonado durante 60 anos, mais ou 60 menos. anos, uma vida, hein, Dani? Sim, aí tinha plantações já dentro, né, com as estruturas com que a prefeitura fez, né, do reforço para não cair, mas tinha muita vegetação na parte interna, antes de fazer Que a nasceu reforma. ali nesse meio tempo e que a gente vai já falar sobre isso.
agora com o casarão de Inovação Cassina, vocês mantiveram, não é, toda essa parte de vegetação que foi muito legal. Como ela bem falou, em 93 a prefeitura foi lá e colocou paredes para reforçar. Só para um reforço. Só para reforço, mas mesmo assim ele ficou abandonado. Isso. Aí, em 2015, a prefeitura conseguiu fazer a desapropriação. Conseguiu realmente fazer a indenização dos herdeiros, e aí conseguiu tomar, em 2000, tomar para si, no caso, para fazer a reforma. E aí a gente começou a reforma em 2019, né? Então teve um período aí de 3 anos para fazer estudos, né? E aí em 2019 a gente teve a reforma e o restauro. E aí em 2020, em novembro de 2020, nós tivemos a grande inauguração do nosso espaço. Foi um momento, assim, histórico, de muita felicidade para a nossa cidade. Inclusive, foi no momento da pandemia, né? Vale ressaltar, hein? Verdade. Foi em novembro de 2020, a gente estava ali. A prefeitura adquiriu em 2015 Isso, a desapropriação. Em 2019 começaram as reformas. As reformas, isso, o restauro. E com a pandemia, todos os cuidados continuaram. E em novembro de 2020 foi reinaugurado. Foi reinaugurado, exatamente. Que legal, cara. Ô, Dani, fala um pouco sobre o trabalho da Centep hoje em dia, já que você é gestora de lá. O que é a Centep para quem está em casa entender melhor? Tá legal a nossa conversa de hoje, né? Fica por aí porque já tem mais. Sabe quem está comemorando 3 anos de muitos bons momentos compartilhados? O restaurante Aldeia do Peixe. E neste sábado, dia 18, tem celebração mais que especial. Você sabe que o restaurante Aldeia do Peixe já conquistou o coração de muita gente aqui no Amazonas. Seja em família, com os amigos ou em um passeio a 2, o Aldeia do Peixe tem um propósito muito claro: proporcionar momentos especiais em volta da mesa, com uma gastronomia que valoriza os sabores da nossa terra, em um ambiente acolhedor e a beleza única da natureza amazônica. E neste sábado, dia 18, você tem um motivo ainda mais especial para fazer essa visita. Estamos comemorando 3 anos de história. São 3 anos recebendo cada cliente com carinho, servindo pratos preparados com muito capricho e criando memórias que vão além de uma boa refeição. Eu quero aproveitar esse espaço e agradecer a todos os clientes, amigos e famílias que acreditaram nesse sonho desde o início e fizeram parte dessa história. Vocês são os grandes responsáveis por esses 3 anos de sucesso. Então anote na agenda, sábado, dia 18, vamos juntos comemorar essa data especial lá no restaurante Aldeia do Peixe. Aproveite uma boa comida, um lugar encantador e celebre com quem você ama. O Aldeia do Peixe fica na rua Ariramba, Lago do Limão, em Iranduba, a cerca de 30 quilômetros de Manaus, e funciona de quinta a domingo e nos feriados, das 10 às 17 horas. Restaurante Aldeia do Peixe, há 3 anos transformando boas refeições em momentos inesquecíveis. Em meio à Amazônia e aos seus encantos, fica a Aldeia do Peixe. Aqui nasce o sabor das raízes do norte, o melhor da culinária amazônica servido à mesa. Uma culinária que respeita a tradição amazônica e o cuidado de quem transforma cultura em experiência. Aproveite o melhor do seu dia na Aldeia do Peixe. Rua Ariramba, Lago do Limão, Iranduba. Funcionamos de quinta a domingo e feriados, das 10 às 17 horas. Aqui a vida tem mais sabor. Oferecimento Restaurante Aldeia do Peixe, o melhor da culinária amazônica. Rua Ariramba, Lago do Limão, Iranduba. Funcionamos de quinta a domingo e feriados, das 10 às 17 horas. Estamos de volta com o nosso Chega Junto e agora você vai continuar a assistir a nossa entrevista dessa semana. Bem, hoje a Centep, na verdade, antes de sermos Centep, nós éramos Centrade, Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento. Em 2018, nós tivemos uma reforma administrativa, a qual incorporou o empreendedorismo e inovação. E aí houve a necessidade de termos um espaço para desenvolver as nossas atividades nesse
segmento, né? Quando eu lhe falei que teve a inauguração em 2020. Sim. E hoje nós funcionamos com um cowork público municipal, né? Totalmente gratuito. Funcionamos de segunda a sexta, de 9 até as 5 horas. Você pode fazer o seu agendamento através do nosso link, né, que está na bio da Centep. Você faz seu agendamento tanto do cowork, que são espaços, baias individuais, como sala também de reuniões. Nós temos vários tipos de sala, para 12, 16, 6 pessoas. E nós temos também lá no nosso subsolo uma sala de treinamento, ao qual a Que gente legal. oferta cursos de qualificação, tudo que é ligado à tecnologia e inovação, a gente atende lá no nosso espaço. Aí eu pergunto de você, meu amigo, que está assistindo a gente, você sabia de todas essas informações? É um espaço gratuito que você só precisa agendar com antecedência para poder usar. Né? Hoje, o Casarão de Inovação Cassina é um órgão público, né? Um Exatamente. prédio público, vale muito a pena você visitar, né? Quem sabe realizar uma reunião, porque esses Sim. espaços servem para toda, né, reunião de novas ideias, novos negócios, até para você trabalhar de forma individual, o cidadão só precisa pré-agendar. Sim, exatamente. Pode usar os nossos espaços, desde que com essa finalidade, tecnologia, inovação, startups. Nós temos muitas startups que frequentam nossos espaços, que utilizam, que vão lá amadurecer suas ideias, que vão planejar, que vão reunir com a equipe, porque uma startup, quando está começando, né, não tem um espaço, está ali no início, e o nosso espaço é exatamente para isso, para que possa, né, fomentar, para que possa ajudar, né, no seu início ali, que é a parte inicial, colocar as ideias no papel, né, em prática, e a gente recebe muitas startups hoje que vão lá reunir com Que essas legal. equipes. E Dani, e desde o início, quando a prefeitura desapropriou o espaço, 2015, 2019 começou a reforma para inaugurar em 2020, eles já tinham essa meta, essa pretensão de que ali seria um centro de inovação? Sim, sim. Inclusive, quando a gente começou esse projeto, o Cassina é só o início, tá? A gente tem ali o nosso projeto maior, né? É o Distrito de Inovação. E, inclusive, o nosso prefeito Renato Júnior, no último agora, dia 1º, juntamente com o nosso secretário Alonso Oliveira, fizeram a assinatura da ordem de serviço para a inauguração de mais um espaço histórico. Não brinca. Exatamente. Sério? O Casarão de São Vicente. Nós vamos receber o nosso segundo espaço lá no centro. Já começaram as obras, a ordem de serviço foi dia 1º agora, nosso prefeito Cara, que Renato maravilha. assinou. Ele muito preocupado com as nossas políticas públicas voltado ao empreendedorismo e inovação, vai fazer a inauguração de mais um espaço. As Não. obras estão Preciso aqui publicamente, eu não falo sobre política aqui neste programa, nesse espaço, mas parabéns à atual administração da Prefeitura de Manaus. Além do belíssimo trabalho que vocês têm feito pela cidade, eu fico mais feliz ainda quando escuto notícias como essa, notícias positivas de restauro da história da nossa cidade e de transformar esses espaços em algo útil para todos nós. Que é um Exatamente. espaço público onde todo mundo vai poder usar. E o Casarão de São Vicente é praticamente no mesmo endereço, na mesma rua ali do Casarão Cassina, tá? Então, a gente Que vai receber, a legal, gente está muito feliz. E a gente vai incubar 30 startups, né, de início, depois dessa reforma que a gente vai fazer. E essas startups, elas vão trabalhar em soluções para a prefeitura. Por exemplo, se o IMMU tiver alguma problemática lá em algum segmento, essas startups vão trabalhar ali para tentar resolver ou solucionar aquela problemática. Assim também a saúde e as outras secretarias. Então, a gente vai incubar 30 startups de início, né? Então, já é um segundo passo que a gente está dando ali para o ecossistema, para o Distrito de Inovação, para a nossa cidade. Cara, que maravilha, Dani. Que notícia maravilhosa. Agora, Dani, você que já atua na Centep já há alguns anos, já está no Hotel Cassina, no Casarão de Inovação Cassina desde 2020? Você está lá com eles, não? Como diretora do... Na verdade, eu estou já faz 1 ano e meio lá no Cassina, mas eu estou na secretaria, na Centep, já há 14 anos já. Ali no Cassina, nesse meio tempo, desde que ele foi reinaugurado, etc e tal, você que acompanha de perto, posso imaginar as pessoas que sim. frequentam ali,
Tem alguma história de alguém que começou ali numa reunião, um Tem. negócio, uma startup que hoje você Temos pode sim. nos falar como referência? Temos sim. Antes de falar de um case de sucesso bem, que eu gosto muito de citar, o nosso espaço, ele oferece curso gratuito, ele oferece hackathons, né, para a população, para solucionar algum problema da prefeitura. Inclusive, ano passado, a gente levou algumas startups, a gente fez um evento lá no Cassina para o Hackathon. O Hackathon é um festival de tecnologia que tem em Santa Rita de Sapucaí, que é um grande evento de tecnologia. Nós levamos algumas startups para apresentar lá os seus projetos, os seus empreendimentos. Que legal, cara. E a gente levou 3 startups lá para esse grande evento. Né? Então, o Cassina ele sempre está oferecendo essas oportunidades para quem realmente tem a sua ideia. E a gente, o Cassina, em 2022, nós tivemos um curso de formação de startup. Eu gosto muito de citar um case, que é o Bruno Alencar. Na época, ele tinha uma startup pequena, né? E aí participou, né, dessa formação de startups. E hoje ele tem o Amazônia Adventure Builder, que é o quê? Ele ajuda outras startups nessa parte de empreendedorismo, na parte de captar recurso, né? Como fazer a captação de recurso. E hoje ele tem no portfólio dele 27 startups que ele faz todo esse suporte. E, inclusive, ele já arrecadou, já captou 11 milhões em valores para essas startups, né, crescerem. Então, a gente fica muito feliz porque ele saiu de um curso de dentro do Cassina, de formação de startup. Puxa. E aonde ele vai, ele sempre fala. Eu sou muito grato porque, na verdade, ele conseguiu ter uma oportunidade de olhar além, né? Porque ele tinha uma startup pequena. Sim. Então, hoje ele ajuda outras startups. Então, eu fico muito feliz com o empreendimento. Isso é um motivo de orgulho, no melhor sentido da palavra para vocês, hein? Muito, muito, muito. Olha, hoje ele faz a circulação ali de 11 milhões, né? Captou para as outras startups. Então, além de ele ter o seu empreendimento, hoje ele ajuda outras startups também a crescer. Bruno Alencar. Bruno Alencar. Fica aqui o meu convite, viu, Bruno? Para que você venha aqui no Chega Junto contar essa história, hein? Vou já pedir para a produção entrar em contato com você. Sim. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma excelente entrevista aqui. Fiquei interessado em querer saber um pouco mais da tua história. Agora, o Casarão de Inovação Cassina, Dani, ele ganhou um prêmio, né? Figurando entre os destaques do prêmio Jaraqui Graúdo. Fala um pouco sobre esse prêmio e o que esse título significou para todos vocês da equipe. Sim, esse reconhecimento do nosso espaço de inovação é muito gratificante, né? Porque a gente consegue realmente ver o resultado que a gente tá tendo para o ecossistema, né? Então, nós ganhamos 3 anos consecutivos o prêmio Jaraqui Graúdo. A gente fica muito feliz, né, por esse reconhecimento. Além do Jaraqui Graúdo, a gente recebeu também prêmios internacionais, nacionais, o Lohan, né, pela arquitetura do lugar, né? Então a gente é muito feliz por esses reconhecimentos. Vale ressaltar, você falou da arquitetura, né, que quem vê de fora, né, a administração pública resolveu manter a originalidade da fachada do Cassina, show de bola, e por dentro ele tem uma arquitetura moderna, né? Envolvendo com tecnologia. As pessoas, quando passam ali e entram e conhecem de perto ali dentro o trabalho de vocês, elas não indagam, não, mas por que vocês não mudaram a fachada? Porque tem gente que não entende muito essa... Exatamente, porque assim, o Lohan, né, que é o arquiteto responsável, ele quis preservar a fachada, né? E aí quando você entra no nosso espaço, é aquele espaço moderno, né? Todo mundo fica encantado, fica realmente encantado. Inclusive, a gente recebeu muitas reclamações até nas redes sociais e presencialmente, que eles falam assim, olha, vocês esqueceram de fazer a reforma na parte externa. Não é que a gente esqueceu de fazer a reforma, né? De falar, vocês esqueceram de pintar. Não é que realmente aquela pintura avermelhada, ele é original. Tá? Não teve, só teve realmente o restauro, não teve nenhuma pintura externa. Então, ele só fez realmente restauro, lavagem, para poder preservar, né? Para poder a gente remeter a nossa era ali da borracha, da grande comercialização na época aqui. E Dani, e nesse meio tempo em que o hotel ficou 60 anos fechado, ruim, cresceu muitas árvores ali dentro, e o mais legal é que vocês no restauro resolveram manter
toda essa parte da vegetação também, né? A gente tem um jardim muito bonito lá na entrada, e tem uma história, eu não sei muito contar, mas assim, o Lohan, quando ele fez aquela pontezinha, quando você entra no Cassina, você passa por cima de uma vegetação, então você vê que é uma vegetação verde, ele remete ali à nossa floresta, então ele tem quando ele fez aqui, ele tem toda uma história por trás, né? Então quando você passa, ele quer te levar realmente como se você entrasse um pouco na floresta amazônica, então realmente nós temos palmeira, toda vegetação verde, então quando você passa, é uma pontezinha pequena, né? Mas antes de entrar ali no Cassina, tem essa história, como se você remetesse a entrar um pouco na nossa floresta. O lugar lá é super acolhedor, os profissionais que estão ali recebem todo mundo super bem. Eu fui mais 2 ou 3 vezes lá para importantes reuniões relacionadas também a trabalho, muito bem recebido, a organização Obrigada. da equipe é primorosa. E eu quero convidar você que está em casa, que sempre diz que aqui em Manaus não tem tantas opções para você explorar, para você conhecer. E tal a gente olhar um pouco mais para o passado, sim, ir no Centro Histórico de Manaus e ver como aquela área toda ali está ficando muito bonita, né? Você vai lá, conhece o Casarão de Inovação Cassina, desce um pouco mais ali, tem o Mirante Tem o Lúcio de mirante, Almeida, que é espetacular aquele lugar. Não, Então, assim, a gente tem muito que melhorar ainda na nossa cidade, a gente sabe, nunca vai estar 100% bom, isso é fato, mas a gente já está avançando em muitas coisas, hein? É só a gente com- parar para olhar direitinho, né não, Dani? Exatamente, né? Então, só ali nós temos o Cassina, que estava ali abandonado, tivemos a reforma, temos o Mirante, Lúcio Almeida, né, que foi inaugurado na época do ex-prefeito Davi Almeida, teve a grande, brilhante ideia de fazer realmente Verdade. um restauro ali, que estava abandonado ali, estava uma cracolândia, vamos dizer. Então, Verdade. ficou ali lindo, maravilhoso, e agora nós vamos restaurar o terceiro empreendimento ali, né, o primeiro espaço, somente naquele distrito ali. Então, eu falo como prefeitura, né, a gente está tentando fazer a nossa parte de restauro dos prédios que é de nossa propriedade para poder dar uma melhor oportunidade ao empreendedorismo, à inovação, né, para que possa realmente tirar tirar aquela ruína, tirar aquela situação de abandono do centro, né? Então, realmente, graças a Deus que a nossa prefeitura está trabalhando, né, para poder transformar ali o centro histórico da Muito nossa bem, cidade. mais uma vez eu quero parabenizar o trabalho da atual gestão, estão fazendo um trabalho de primeira e todos nós, enquanto sociedade manauara, agradecemos por isso. Quem está em casa agora, se interessou, aqui a gente só dá um aperitivo para que você de fato procure, vá lá, né? Se interessou de querer visitar pelo menos o O Hotel de espaço. Inovação Cassino, o espaço de uma maneira geral. Ressalta pra gente como é que faz, até para realizar reuniões e etc e tal. Tem que ir na bio no Instagram, é isso? Isso, você pode acompanhar, na verdade, além do nosso espaço, a gente oferece também cursos, né? Pode acompanhar nas nossas redes sociais da Centep, na bio da Centep, tem lá Casarão, você pode agendar para fazer o seu uso, mas se você quiser conhecer também, você pode ir lá de 9 até as 2 horas da tarde, que a gente pode mostrar, assim, o espaço sem problema nenhum, desde que a gente não esteja nenhum curso, por exemplo, tem dias que a gente tem um curso fechado, né? Hoje a gente está com um curso lá de formação de inteligência para a Guarda Municipal e é um dia fechado, aí a gente não consegue mostrar o espaço. Mas o dia disponível, você pode ir lá, chegar na nossa recepção, eu quero conhecer o espaço, a gente mostra sem problema nenhum. E para fazer os agendamentos, é somente no nosso link da bio. Lá tem todas as regras para você fazer o uso do espaço. Ou seja, Dani, além dos cursos fechados que tem lá, como você acabou de pontuar, tem também o aberto ao público. Sim. Olha que maravilha. A gente, na maioria das vezes, o nosso curso é voltado para a população. É muito difícil a gente ter um curso fechado, esse foi um específico, mas a maioria dos nossos cursos é voltado ao público, né? Totalmente gratuito. Semana passada nós tivemos 2 cursos de qualificação, Olha que né? maravilha. E toda semana, praticamente, a gente oferta curso lá totalmente gratuito. Ô, pessoal, mais uma vez, ó, conhecimento, adquirir conhecimento nunca é demais, ainda mais quando é de forma gratuita, né, sendo disponibilizado por um órgão público que tem mais peso ainda, digamos assim. Vou deixar o Instagram aparecendo aqui na sua tela da Centep para que você que se interessou entre em contato com eles, faça o seu agendamento, leve a sua família, aproveita, faz um passeio em família, conheça melhor o nosso centro histórico, como ele está ficando,
e dá uma passadinha lá no Hotel Cassino, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Gostou de participar do Chega Junto hoje, Dani? Com certeza, falar um pouco mais do nosso espaço, né? Porque é um espaço que está lá para a população utilizar e eu quero nada mais do que divulgar para que realmente aquele espaço seja ali bem utilizado, né? Muita gente não conhece, nós temos o coworking privado, que as pessoas vão lá e pagam, as startups vão lá e pagam para utilizar o espaço. E no nosso espaço a gente tem internet gratuita, a gente Olha tem só. banheiro, a gente tem água, a gente tem ar-condicionado, um melhor ambiente para se utilizar. Então, eu estou aqui divulgando, vão lá, façam o seu agendamento e conheçam o nosso espaço, né? Então, como eu falei, para fazer o agendamento, pode ir na bio da Centep e tem todas as regras lá de agendamento. Show de bola. Dani, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Chega Eu que Junto. agradeço. Adorei te rever para falar de um assunto tão importante que é em prol de você, meu amigo, nós, sociedade amazonense, de uma maneira geral. Tá aparecendo as redes sociais do Cassina, da Centep aqui no teu vídeo, para que você possa fazer o seu agendamento. Vamos para a Berta agora, para deixar nossa convidada também no ar. Eu quero agradecer você que ficou conosco até esse tempo e te convidar para o nosso próximo episódio do Chega Junto, que certamente com mais entrevistas edificantes para você que está me assistindo. Aproveita e compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos e seguidores e se inscreve aqui no canal da Foco 1 TV. Já são mais de 11 mil inscritos e só tá faltando você. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.